Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que privilégio estar de volta na igreja onde eu pude conviver com os irmãos e servir ao Senhor por boa parte final da minha adolescência, início da minha juventude. Sou grato a Deus por tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu vivi aqui, as experiências que eu pude viver aqui e compartilhar com os irmãos. Isso é pura graça e misericórdia do Senhor. Agradeço a vida do pastor Norton também, o cuidado que ele tem. Às vezes eu, lá no Rio, ligando para ele, pastor, vamos conversar. E eles têm me acompanhado esse tempo e a gente vem vendo, de fato, a mão do Senhor me guiando, me direcionando em todas as decisões, e a gente sabe que é tudo para a glória dele. Amém? Eu confesso para os irmãos que eu acredito que a quantidade de peixe frito que eu deveria comer por um ano, eu já comi em 10 dias. Durante esses 10 dias que eu já estou aqui, mamãe, né, mãe? É peixe frito aqui, peixe assado com farinha. E eu engordando, não está nem fechando aqui, ó. Mas é muito bom estar de volta com a família, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em 1 João, no capítulo 3. Nós vamos ler nos versos 11 ao 18. 1 João 3, 11 a 18. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pai, aqui está a Tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor use o Teu servo para trazer a mensagem que o Senhor quer que nós ouçamos, entendamos e apliquemos nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como filhos de Deus, nós pertencemos à família do Senhor. Nós, agora que somos reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus, nós desfrutamos da alegria de pertencer à família do Senhor. Nós somos muitos, somos diversos, cada um com seu jeito, seu pensamento, tantas características diversas que cada um possui, mas nós somos um povo do Senhor. E como família de Deus, como povo eleito do Senhor, nós devemos amar uns aos outros. E o amor deve ser uma característica evidente de nós, cristãos. O ódio não pode, em hipótese alguma, estar presente em nosso meio. O amor de uns para com os outros, às vezes, tem sido algo banal. As pessoas matam umas às outras por motivos banais. E nós precisamos ser diferentes. A família de Deus precisa ser diferente.
refletindo o amor através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, tanto entre nós mesmos, quanto com aqueles que estão à nossa volta. A família de Deus é aquela que está sempre sensível à dor do outro, sempre disponível ao auxílio nos momentos de dificuldade e sempre contente nos momentos de bonança também. E isso só é possível porque nós vivemos o amor de Deus em nós. E a gente vai caminhar aqui um pouquinho no texto. João, na sessão anterior, aqui ainda no capítulo 3, ele inicia suas palavras falando sobre o próprio amor de Deus, o amor que Deus nos concedeu. E, mediante isso, nós somos chamados filhos de Deus por causa do que Cristo fez por nós. Nós vemos aqui também que João, durante a sua carta, ele traz várias verdades sobre o Evangelho, ele combate falsos ensinos e mostra como o cristão deve viver. A gente sabe que João fala muito sobre o amor, sobre como vivermos esse amor, entendemos esse amor. Então, João fala sobre como o amor de Deus nos alcançou e agora como nós devemos exercer esse amor de uns para com os outros. Como nós vamos praticar esse amor. E no versículo 11, João diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João começa com uma lembrança a respeito da mensagem que foi ouvida. E o amor entre o povo de Deus não é uma novidade, não pode ser uma novidade. A primeira coisa que ele deixa claro aqui é que a mensagem do amor não era uma mensagem nova, uma mensagem recente, mas que era uma mensagem transmitida desde o princípio. E o conteúdo da mensagem é que os que fazem parte do povo de Deus devem amar uns aos outros. Nós devemos exercer o amor de uns para com os outros. Essa mensagem está em concordância em toda a Escritura. Nós vemos desde Gênesis até Apocalipse o amor no povo de Deus. Levítico 19, 18, nós lemos que não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Em Mateus 22, nos versos 36 e 39, um fariseu pergunta a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos entender que o amor não é uma novidade. Nós precisamos amar uns aos outros e compartilhar o amor do Senhor. A mensagem não é nova. Nós devemos amar uns aos outros. E, na sequência, nós vamos ver o que significa esse amar uns aos outros e como nós podemos exercer esse amor. No verso 12, João diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Queridos, o amor promove o bem. Ele nunca vai promover o mal. João traz aqui um exemplo trágico, um exemplo ruim do que o ódio pode causar, do que o ódio causou em uma família. Um exemplo aqui do que não devemos praticar e do que não devemos fazer. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. É o que lemos lá em Gênesis 4. Nós vemos aqui o coração e a intenção de cada um dos irmãos. Um dia desses um amigo me contou que ele fazendo uma prova com os embaixadores do rei, ele é líder dos embaixadores do rei na igreja dele, e aí ele perguntou por que Caim matou Abel, e aí uma criança colocou lá: porque Caim trouxe fruta e Abel trouxe carne. Mas a gente sabe que não é a intenção aqui, o problema não foi o que foi oferecido, mas o coração. A intenção do que estava no coração desses dois irmãos.
Caim era do maligno e não amava de verdade, e as suas obras não eram justas, como as do seu irmão Abel. Caim assassinou o seu próprio irmão. Às vezes a gente acaba lendo e parece que se torna algo corriqueiro, né? Caim matou Abel. Mas é algo forte. Primeiro assassinato da história da humanidade, nós vemos um irmão matando o seu irmão. Não foi apenas uma briga de irmão, puxão de cabelo, um empurrão assim que a gente briga quando é pequeno, só quando é pequeno. E nem pode. Mas foi algo profundo. Um irmão matou o outro. Observe onde a falta de amor pode levar alguém. A gente tem aqui o primeiro assassinato da história e veja onde o pecado leva o ser humano. E João aqui dá o motivo do crime. O que Abel fez de bom despertou o ódio em Caim, o qual tinha obras más. Seu irmão, com inveja, teve ódio. Cuidado com os sentimentos que você tem em relação ao seu irmão, aqueles que estão à sua volta. De querer ter o que o outro tem, de olhar para o outro e buscar aquilo que ele está fazendo ao Senhor. Tome cuidado. O ódio, a inveja, a fúria levou um irmão a matar o outro. No verso 13, João diz: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Que podemos ver aqui que o amor de nós, cristãos, desperta o ódio do mundo. Caim não odiou Abel porque ele era mau, mas porque ele era piedoso, porque ele era justo, porque ele entregou o seu melhor a Deus. A vida correta de Abel atormentou o coração de Caim ao ponto dele se enfurecer e matar o seu irmão. Logo é isso que acontece com aqueles que estão em Cristo. O mundo odeia a igreja não porque ela está em trevas, mas o mundo odeia porque nós estamos na luz. O mundo não vai nos odiar só porque nós vamos ser chatos, mas porque nós representamos um reino que não é deste mundo. Não é uma chatice que nós vamos irritar as pessoas que estão fora. Não é isso, mas nós vamos despertar isso porque o mundo jaz no maligno. Nós seremos odiados porque a luz de Cristo não compactua com as trevas. João vai exortar a igreja a não ficar escandalizada com o ódio do mundo. O mundo jaz no maligno. Observando as notícias dos nossos irmãos nigerianos, quantos e quantos irmãos sendo perseguidos por causa do Evangelho? Quantos que por seguirem o Evangelho têm despertado o ódio do mundo? Eu peguei um dado na Nigéria, só entre 2011 e 2021, mais de 37 mil cristãos foram mortos. Fora aquilo que a gente vem vendo como notícia nos últimos meses. Isso desperta o ódio daqueles que não conhecem a Jesus. Mas que a nossa resposta não seja a mesma atitude deles. Que ao olhar para fora nós possamos amar aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer ao Senhor. O amor é a evidência da nossa nova vida. No verso 14, João diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Mesmo que o mundo nos odeie, não o odiaremos. O amor evidencia que nós somos filhos de Deus. O amor evidencia que nós somos regenerados, que nós somos transformados, que nós vivemos uma nova vida em Cristo. E saímos da morte para a vida, e por isso nós conseguimos amar. O amor não é a causa da salvação, não é pelo amor ao outro que eu sou salvo, mas por eu ser salvo, eu amo aos meus irmãos. Ele é uma evidência da nossa salvação.
O crente é conhecido pela sua fé em Jesus, pelo seu amor aos irmãos, pela sua busca constante pela santidade. João é bem taxativo aqui e deixa claro que aquele que não ama seu irmão permanece onde? Na morte. Esse não nasceu de novo. Permanece nas trevas e não entendeu o que é o verdadeiro evangelho. João mesmo, mais lá na frente, no capítulo 4, versos 20 e 21, diz: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso daqui é muito forte, meus irmãos. O amor é a evidência da nossa nova vida. Aquele que não ama seu irmão, aquele que diz que odeia seu irmão, permanece na morte. Como tem sido a minha relação com meu irmão? Será que eu tenho despertado algum ódio, alguma raiva, algum furor daquele que está à minha volta? Tome cuidado. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. E o ódio evidencia a falta da salvação. No verso 15, João diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se o amor evidencia a vida eterna, o ódio vai evidenciar a morte eterna. Isso é muito, muito forte. Quem odeia o seu irmão, além de permanecer na morte, é assassino. A falta do amor é uma evidência clara de que uma pessoa ainda não foi regenerada. Nós, como filhos de Deus, como regenerados em Cristo Jesus, precisamos amar. Olha o que o ódio acumulado levou uma pessoa a fazer. Levou Caim a uma posição de assassino. O mundo está cheio de ódio, de rancor, de mágoas. A gente vê notícias e mais notícias de pessoas matando outras, do ódio se espalhando, do amor esfriando. E nós, como crentes em Cristo Jesus, se de fato nós somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos amar o nosso irmão. Se nós não transmitirmos esse amor que recebemos, esse amor que alcançamos, quem vai transmitir? Se não levarmos o amor de Jesus às pessoas que estão à nossa volta, quem vai levar? Muito cuidado com as suas atitudes, muito cuidado como você trata aqueles que estão ao seu redor. Precisamos ser exemplos do amor que nos alcançou e que nos transforma dia após dia. Nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Às vezes a gente se irrita, mas o crente de verdade, ele vai recorrer logo ao Senhor e pedir perdão pelos seus pecados e pelas suas falhas. E vai buscar fazer com que as coisas sejam mudadas, para que os seus relacionamentos não sejam afetados também. E na segunda sessão aqui, a partir do verso 16, nós vemos a evidência do amor agora de forma prática. Agora a gente vê uma transição do que não é o amor, agora para aquilo que de fato é o amor que nós devemos viver. João traz esses aspectos práticos de como o amor deve ser exercido e de como devemos transformá-lo, ou demonstrá-lo, na nossa vida. E algumas verdades nós podemos observar a partir do texto. Primeira coisa é que o amor é demonstrado pela renúncia. No verso 16, João diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A essência do amor é o sacrifício próprio, o qual foi manifestado perfeitamente em Cristo Jesus. E deve também caracterizar a nossa vida, nós como cristãos. Cristo, o Verbo encarnado,
veio aqui a este mundo e nos mostrou que de fato é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. É o que a gente vê no versículo talvez mais conhecido de todos, João 3,16. Ele deu a sua própria vida. O ódio é negativo e ele sempre vai procurar o mal do outro. E leva a pessoa ao ponto de assassinar a outra. Já o amor, ele é positivo e sempre procura o bem do outro, a buscar o favor do outro, a ponto de se sacrificar em favor do seu irmão. Nós só podemos conhecer o amor por causa daquilo que nós vimos, daquilo que nós entendemos que foi feito na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus deu a sua vida por nós. A maior prova de amor foi executada na cruz do Calvário. E olhando para o que Cristo fez, nós precisamos ficar constrangidos diante de tão grandioso amor. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. E não é um simples conselho, mas é um dever. Será que temos dado a vida por nossos irmãos? Nós podemos dar a vida por nossos irmãos por meio de diversos atos, serviços, cuidados, evidenciando sempre o amor que nos resgatou. Nenhuma qualidade de amor menor que essa, de dar a vida pelo seu irmão, é exigida pelo cristão. Nenhuma é menor, ou nenhuma é maior do que essa, de ter esse amor sacrificial pelo seu irmão. Isso é o verdadeiro amor. E o amor, meus irmãos, é demonstrado pela ação. No verso 17 e 18, João diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? No verso 18 ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Algumas versões trazem fato e verdade, outras por obra e verdade. A NVT diz: demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Como pode um cristão verdadeiro que possuindo recursos não vai se compadecer do seu irmão que passa por necessidade? Certamente a gente já deve ter convivido com pessoas, ou convive próximo de pessoas que passam por necessidades em nosso meio. E nós precisamos demonstrar o amor de Cristo Jesus para essas pessoas, para os nossos irmãos. Não podemos fechar os nossos olhos e ignorar as circunstâncias que nos rodeiam. Não podemos ignorar as dificuldades dos nossos irmãos. O amor de Jesus em nossas vidas nos leva a agir. Em Tiago, no capítulo 2, versos 15 a 17, nós vemos que se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como temos vivido a nossa fé? Como temos praticado o amor que nos alcançou? Do que adianta falar palavras bonitas se essas palavras que eu falo não têm consequência prática nenhuma? Do que adianta falar que eu amo meu irmão, mas eu não me importo com a vida dele, não me importo com as suas necessidades, eu não me importo com a vida dele como um todo? Às vezes não existe nenhuma necessidade física, como o alimento ou dinheiro, mas a necessidade de uma conversa, um conselho, um abraço. Como temos vivido o amor de Deus em nossas vidas? Nós precisamos demonstrar o amor do Senhor
através das nossas atitudes. De diversas formas a gente consegue exercer o amor de Deus, olhando para as necessidades uns dos outros. Como eu falei, não necessariamente uma necessidade física, não necessariamente uma necessidade de um alimento. Uma vez eu fui pregar para num culto de jovens e adolescentes, e o tema que propuseram para pregar era sobre misericórdia. E como era um culto de jovens e adolescentes, era um pouco mais reduzido, então eu falando sobre nós devemos ter misericórdia do nosso irmão, como é um ambiente de jovens, era um ambiente de jovens e adolescentes, alguns estudando, etc. Eu falei, se você tem habilidade de ensinar, de dar aula de matemática ou qualquer outra coisa, você pode ajudar o seu irmão. E um adolescente levantou a mão, eu preciso de ajuda em matemática. E na mesma hora, outro irmão olhou e disse, eu posso te ajudar. E aquilo foi muito interessante, porque ela disse, eu vou te ajudar mesmo, não é da boca para fora. Eu espero que isso tenha acontecido. Obviamente, talvez isso não possa acontecer aqui hoje, porque senão um levanta aqui, outro ali. Mas o amor, ele precisa ser prático, ele precisa ser desenvolvido de forma prática. Então, na necessidade do irmãozinho ali de desenvolver seus cálculos matemáticos, uma irmã que era mais capacitada nessa área pôde ajudar aquele adolescente. E quantas coisas a gente pode ajudar o meu irmão que tem dificuldade? Para mim é algo tranquilo, mas para ele não é. Para alguém que tem uma dificuldade em uma área, para mim não é tão dificultoso e eu posso ajudar. O corpo de Cristo é esse, cada um com os seus dons e seus talentos, nós podemos abençoar uns aos outros. Ontem a gente estava no culto de oração aqui de manhã e uma irmã já estava pedindo sobre uma questão de médico, e uma outra irmã já tinha falado que também já estava procurando um outro médico para ela, e assim o corpo de Cristo vai se ajudando de forma prática, de forma verdadeira e genuína. Como eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não tenho uma atitude prática diante disso? Que o nosso amor, que o amor que nos alcançou, seja evidenciado de forma prática, verdadeira e genuína nas nossas vidas. De nada adianta eu falar que eu amo meu irmão, de nada adianta cantar corpo e família, todo mundo junto, de mão dada, se quando saio daqui eu não amo meu irmão, eu não me importo com as necessidades dele, eu não me importo com a dor dele. O amor que me alcançou, o amor que alcançou você, que nos alcançou, precisa ser evidenciado de forma prática. Ouça as pessoas, encoraje as pessoas, ore pela vida dos seus irmãos. Nós devemos cuidar da vida uns dos outros. Exorte. O amor verdadeiro exorta. Ele vai dizer, você está errado e você precisa mudar e eu vou te ajudar nisso. Quantas vezes precisamos ser exortados por coisas que fazemos de errado? E nós precisamos ter pessoas próximas que nos ajudem a falar a verdade em amor, e nós também precisamos falar a verdade em amor, não apontar o dedo e dizer que está errado e ir embora, mas dizer, você está errado e você precisa mudar e eu vou te ajudar a mudar. O amor verdadeiro, ele exorta, e o amor verdadeiro, ele sabe receber também a exortação, os conselhos, os cuidados de todos. O amor corrige, o amor cuida, nós precisamos cuidar uns dos outros. Se você vê o seu irmão fazendo algo de errado, vá lá, o corrija em amor. Se você, como verdadeiro crente, se você realmente for crente em Cristo Jesus, você vai aceitar a correção. Porque nós somos um corpo e nós precisamos nos ajudar, estar mutuamente ligados e caminhando em unidade, amando uns aos outros. Ajude o seu irmão, seja em qual for a necessidade. Eu tenho um amigo que sempre me motiva a ir para a academia. Eu vou 3 vezes na semana, às vezes vou uma. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. E eu tenho um amigo que ele está sempre, Daniel, vai para a academia, vai para a academia. Isso também é demonstração de amor, de cuidado. Para que a barriga não cresça, né? Para que eu tenha disposição para correr atrás dos meus 4 filhos daqui a pouco, se Deus quiser, em nome de Jesus. E isso é demonstração de amor. 4 filhos. Que o Senhor nos ajude a viver de forma prática isso, ajudando os nossos irmãos.
em todas as circunstâncias. Algumas aplicações aqui para nós é que nós não devemos alimentar a raiva e o rancor de alguém. Se alguém te feriu, vá lá, converse. Não deixe que isso se prolongue. Isso pode se tornar ódio. E olha o que é que o ódio levou Caim a fazer. Perdoe e peça perdão. Quando entendemos o perdão de Deus sobre nós, não podemos deixar de perdoar as faltas que cometeram contra nós. Às vezes vai ser difícil, mas nós somos convocados e não convidados, nós somos ordenados a perdoar. Aquele que recebeu o perdão de Cristo é ordenado a perdoar. Lembre-se sempre do amor de Cristo Jesus na cruz. Se Ele me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Que o amor de Deus seja sempre visível na minha vida. O amor não pode ser somente uma fala, mas ele precisa gerar atitudes, precisa ser prático. O amor não é o que falamos apenas, mas é o que fazemos. Que lembremos sempre do amor, mas que isso não seja uma mera lembrança. Que a prática seja constante em nossas vidas. Que como corpo de Cristo, estejamos juntos, firmados no Senhor e somente nele edificados, vivendo o amor entre nós e espalhando aqueles que ainda não desfrutaram e ainda não tiveram oportunidade de conhecer o amor de Jesus. O mundo nos vê também. E nós precisamos ser reflexos do amor de Jesus, uns com os outros, para que aqueles que estão fora vejam que nós somos diferentes. Que vivamos o amor com intensidade e com verdade. Que sempre lembremos que aquele que não ama seu irmão permanece na morte. E que possamos refletir como eu tenho amado o meu irmão. O que eu tenho feito em demonstração prática de amor ao meu irmão. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos dê discernimento, para que possamos viver o amor sempre de maneira verdadeira. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Amém.